Primeiro eu vou falar um pouco sobre o perfil epidemiológico do crack, dando alguns dados, por exemplo. As pessoas ainda se perguntam quando que iniciou o uso do crack no Brasil. Na verdade, um grande marco do uso do crack, né, do advento do crack no país, é dado a partir da primeira apreensão de crack no país, que foi em São Paulo, na década de 80. A partir daí, nós tivemos um hiato de 10 anos sem outra apreensão, e quando ele apareceu de novo, já foi sendo utilizado entre meninos de rua, no estado de São Paulo. O crack é uma droga ilícita que mais motiva a busca por tratamento, mais até do que a cocaína. A cocaína, em média, o usuário de cocaína, do momento que ele começa a usar até o momento que ele procura o tratamento, a média de 7 anos. De crack, em menos de um ano, esse usuário vai bater na porta do serviço de saúde. Apesar dela não ser a droga mais consumida do país, a droga mais consumida no país é o álcool. A mortalidade entre usuários de crack ela é altíssima, geralmente por conta de homicídios, complicações decorrentes de infecção por HIV e outras complicações clínicas. Hoje em dia a gente já tem um boom de pacientes com tuberculose atípica entre os usuários de crack, que até então nós não tínhamos. É um problema de saúde pública, que tem capilaridade em toda a sociedade, independente do grau de inscrição, classe econômica, local de habitação. A gente observa que a epidemiologia do crack ela mudou nos últimos 10 anos, quando ela era associada a pessoas de baixa renda, de pouca instrução. Hoje em dia não existe mais isso, né? Você vê pessoas, usuários, né, com curso superior, donas de casa, trabalhadores aposentados utilizando crack. E houve uma mudança na economia do uso. O início do uso do crack ele se dava principalmente pela questão do preço. Uma pedra de crack, quando a cocaína ela é transformada nessa forma, né, de cristal, de pedra, ela pode variar em relação a custo de R$1 a R$50, dependendo do tamanho da pedra. Só que a questão da compulsão pela droga, que é muito maior no uso inalado, na forma fumada, do que no uso inalado, fez com que aumentasse o preço, porque se a pessoa usa, e esse é um padrão geral que as pesquisas indicam, usam de 6 a 7 pedras por dia, isso a um valor de R$5, 5 dias na semana, fica mais pesado. A outra coisa é que os usuários também, a característica dos usuários era o quê? Os usuários que utilizavam cocaína injetável, eles tinham muito medo, né, da infecção por HIV e partiram para o uso da pedra, né, pelo risco zero de contaminação de HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Só que aí aumentou a contaminação de HIV pela questão da troca de sexo pela droga. E essa prostituição ela está tão grande, tão disseminada, tanto no país, aqui no Brasil, quanto no mundo, que hoje a gente encontra o baby boom, né? Eu falo até que é o baby boom do mal, que a gente retornamos à era do começo dos pacientes do HIV, que você encontrava bebês, crianças contaminadas. Nós estamos retrocedendo e já temos casos, né, bem estatisticamente significativos de crianças com HIV, filhas do crack, né, por assim dizer. E a outra questão é que também tem se configurado é que não temos mais a prostituição só entre mulheres usuárias de crack. Também já existem estudos que mostram a prostituição de homens, né, trocando sexo por pedra. Aumentou a criminalidade, né, e consequentemente a violência, e a questão da fissura, né, aquele desejo incontrolável de utilizar a droga, levando a comportamentos violentos por parte dessas pessoas. O uso do crack ele é marcado por grande vulnerabilidade, né, que as pessoas se colocam em situações de risco extremo e tem uma redução da expectativa de vida considerável. O último estudo em relação à expectativa de vida mostra que em 100 usuários que foram acompanhados por 5 anos, desses 100 usuários, 27 morreram ao longo dos 5 anos. Então é um dado bem significativo, ainda não temos grandes estudos epidemiológicos a respeito disso. Mas a mortalidade, né, é muito alta no uso do crack em comparação com o uso de outras drogas. Quais são os impactos socioeconômicos, né, desse fenômeno que é o uso do crack? Primeiro, a altíssima taxa de hospitalização. Né, as pessoas que usam crack elas estão chegando ao serviço de saúde, elas estão necessitando de hospitalização.
o aumento de subemprego e desemprego, porque chega um momento, né, do uso que ele não consegue mais trabalhar, o aumento da violência com vitimização e gastos com o sistema carcerário. O uso do crack ele já é identificado dentro das prisões, que é um sério problema de saúde também. O estigma e isolamento social, não só por conta do usuário, mas da família, perdas familiares em todos os sentidos e o sofrimento emocional muito grande, tanto do usuário quanto da família. Então, eu tenho a cocaína na forma básica dela, que pode ser em pasta ou em pó. Ela é acrescida de uma solução salina, que pode ser o bicarbonato de sódio ou amônio, mais um solvente, que pode ser o éter ou uma acetona, faz com que isso queimado produza um cristal, uma pedra. Isso é o crack. Então, o crack é apenas a cocaína em uma nova apresentação, que pode ser fumada em caixinhas. Essa cocaína fumada, ela atinge o cérebro em segundos. Ela não passa pelo fígado, né? Ela não tem uma metabolização hepática, então ela atinge o cérebro rapidamente, coisa de 10 segundos, levando rapidamente a fase de euforia, né? Que os usuários são uma viagem. Ela gera um padrão de binge em relação ao consumo também. Esse consumo é caracterizado por um padrão intenso e recorrente até a exaustão, então é isso que eu falei, é um padrão de binge. Essa exaustão, a pessoa fica sem dormir, sem comer, levando a doenças clínicas como desnutrição, desidratação, comportamentos altamente compulsivos, né? Aquela pessoa nervosa, você vê que o usuário do crack ele é extremamente ansioso, né? Ele começa a criar rituais em volta do uso, checa a porta, lava as mãos, quase como se fosse um toque. Então, transtorno obsessivo compulsivo. São pessoas violentas, né? Começa a desenvolver um padrão de violência por conta, né, da fissura, né, da vontade de usar o crack. Promiscuidade para obter a droga ou dinheiro. Então ele troca sexo ou por pedra ou por dinheiro para comprar a pedra. E existe um estudo muito interessante, recente, que diz que já existe o usuário do crack, ele já começa a identificar o uso como prejudicial, mas ele permanece utilizando, né, apesar dele não ter mais a experiência global do uso, ele é vazio. O que ele quer dizer com isso? Ele continua usando, ele identifica isso como prejudicial, ele não gosta mais disso, mas ele não consegue parar. Então, isso é um dado importante para a gente entender qual é a ação do profissional de saúde no tratamento. Partindo do pressuposto que esse usuário ele já consegue identificar que o uso do crack é danoso à saúde e à vida dele. O que é importante de se observar no quadro clínico? Primeira questão do poliuso. O usuário do crack ele não é um usuário exclusivo do crack. As drogas mais associadas, né, ao uso do crack são o álcool, o tabaco e a maconha. Então, das drogas lícitas e uma droga ilícita. Então, você, quando aborda essa pessoa, você nunca pode esquecer de perguntar que outro tipo de drogas ele usa. E em utilizando outro tipo de drogas, qual é o padrão de uso? Como ele faz esse uso? Quantas vezes por dia? Em que momento? Se está associado ao uso do crack? Em geral, esse usuário ele usa o crack e depois ele usa o álcool para potencializar o efeito de intoxicação pelo crack. Ou ele usa o crack e aí se ele vai trabalhar no outro dia, ele fuma maconha ou fuma cigarro para poder dar conta de trabalhar, de fazer a sua atividade laboral. E às vezes ele pode usar isso separadamente ou pode usar isso na mistura que a gente chama de merda, que é quando ele pega a pedra e essa pedra de crack, ele esfarela a pedra, junta aqui com folha de maconha ou com próprio tabaco e fuma isso no cachimbo. Isso é o merda. E aí ele fuma isso e aquele crack, apesar de dar a mesma reação, né, violenta de prazer, né, que ele sente na hora do uso, logo depois ele não vai sentir tantos os efeitos colaterais do crack. Pelo contrário, ele vai ficar mais tranquilo e ele consegue trabalhar. Em geral, né, esses usuários mais pesados do crack, esses que fazem esse uso de binge que eu falei anteriormente, eles acabam, mesmo que eles começaram com outras drogas, como a cocaína, a própria cocaína, mas em pó, ele migra para o crack exclusivamente. Então, aquela forma de apresentação da cocaína, ele deixa de lado e vai só para a pedra. E o que ele pode associar, como eu já falei para vocês, é álcool, cigarro, tabaco e maconha. O uso associado a outras drogas, ele é perigoso por conta da questão da overdose, né, que é o que mata, na verdade, o usuário de crack, é a overdose ou as complicações clínicas que advêm do uso.
Quais são os efeitos agudos? Então, o que o usuário vai sentir a partir do momento que ele fuma a pedra do crack? Euforia, autoconfiança, aumento da energia, cognição, vigília, estado de alerta sensorial, reduz o apetite, uma ansiedade profunda, pode apresentar sintomas persecutórios e paranoicos. Além disso, ele tem uma descarga simpática generalizada violenta, com aumento de taquicardia, com aumento de temperatura, sudorese, tremores, hiperventilação, mibrias, cefaleia, espasmos musculares, principalmente da língua e mandíbula. E tem uma protrusão do globo ocular muito importante, o uso crônico. Ele leva a tolerância, então quanto mais ele usa, mais ele vai querer utilizar. Um grau extremo de persecutoriedade durante o uso, é o que eles chamam de noia. Então, às vezes, ele comete crime por conta disso, ele começa a se sentir perseguido, as pessoas estão vigiando, e aí ele vai e agride. Uma depressão de rebote violenta após o uso, e a fissura, que é um grande sofrimento para o usuário, aquela vontade extrema de utilizar a droga novamente. Nos quadros de abstinência, o que nós vamos encontrar? Ansiedade, irritabilidade, impulsividade, a fissura novamente, letargia e sintomas depressivos importantes. Além disso, o usuário ele apresenta sintomas pseudoneurológicos, e em estudos onde foram ouvidos esses usuários, eles relatam que eles nem conseguem sentir quando isso está acontecendo, porque eles estão tão ligados à questão do uso que eles evacuam, urinam, às vezes estão vomitando e estão procurando a pedra para fumar. Então, só de lembrar da droga, eles já começam a vomitar, a urinar, a evacuar e nem se percebem disso. Também relatam uma sensação de água na cabeça, que deve ser extremamente desagradável, e choques pelo corpo inteiro. A síndrome de abstinência do crack, ela didaticamente pode dividir em 3 fases. Então, a primeira hora após o uso, fumou, dali a 1 hora começa a piorar o humor. Eles apresentam um quadro de hipersonia, esgotamento físico, sintomas depressivos e arrependimento pelo uso. Isso é geral na literatura, tanto nacional quanto lá fora, tem encontrado os mesmos resultados. Ela pode durar de 3 a 4 dias se não tiver reutilização. Existe um desejo pelo consumo, e o desejo pelo consumo ele se instaura rapidamente. Então, a questão do desejo pelo consumo, o usuário de crack ele vive constantemente com isso. A segunda fase, nós temos a alteração do humor, continua com síndrome disfórica tardia, aquele mau humor mesmo, crônico, que dura em média de 2 semanas a 4 meses, permanece o desejo de uso, irritabilidade, alteração do afeto, uma intensificação do desejo pelo consumo e alto risco de recair. Além disso, ele tem uma anedonia e uma apatia. Essa anedonia é caracterizada pela falta de prazer em outras atividades. A terceira fase, ela entre meses e anos, acontece entre meses e anos, a gente chama de fase de extinção, onde há uma melhora na fissura pelo consumo, mas permanecem os sintomas de anedonia, dificuldade de planejamento e assertividade, que melhoram gradativamente caso não haja recaída. A fissura ela pode ser desencadeada por eventos específicos, tais como o uso de álcool, gatilhos ambientais, por exemplo, aquela pessoa que passa pelos locais onde ela utilizava crack, encontra pessoas que utilizavam crack com ela, ou simplesmente vê alguma coisa na televisão que lembre a sensação que ela tinha quando utilizava crack, estresse, a frustração ou até mesmo euforia por algum motivo. A dependência. O crack é altamente dependente. Daí a grande questão de tratamento. Como tratar uma droga em pouco tempo a pessoa pode se tornar dependente. E essas pessoas se tornam dependentes principalmente pela capacidade da droga de gerar euforia e bem-estar rapidamente, coisa de 10 segundos. O desejo de repetir o consumo é intenso e o uso do crack ele também pode ser crônico, como eu já falei. Como é que é feita a abordagem geral desse usuário? Primeiro, ela deve integrar modalidades diferentes de abordagem a partir de um referencial de compreensão amplo e interdisciplinar. Não dá para pensar o crack individualmente, um profissional resolve o problema, não é assim. O consumo do crack ele abarca fatores biológicos, psicossociais e familiares. O paciente apresenta necessidades múltiplas e a abordagem deve seguir a mesma linha de pensamento. Então, vários profissionais trabalhando com essa pessoa, vários setores da sociedade se empenhando em resgatar essa pessoa.
Além disso, a gente tem que ter uma atenção para o poliuso, como eu já falei para vocês, né? Você perguntar mesmo o que você usa além do crack. Não adianta você focar só no crack se você não tratar as outras coisas. Ainda mais que o uso do álcool ele é um importante gatilho para o uso do crack. Então, se a pessoa ela para de usar crack nos dias, mas ela continua bebendo, né, bebida alcoólica, ela fatalmente ela vai voltar a usar o crack. Então, cabe aí uma investigação detalhada de que outro tipo de drogas ele utiliza, inclusive tabaco. Existe um déficit cognitivo importante nessas pessoas, né, mesmo transitórios, mas eles estão presentes. Então, é mais interessante você fazer consultas breves e constantes, né, do que você pegar esse usuário uma vez por semana e sentar com ele 90 minutos. Então, é melhor que você sente 3 vezes por semana, 30 minutos cada, né, consulta, né, e converse com ele até o momento em que ele te dá respostas significativas, né, da experiência dele, o que ele anda fazendo, né, como é que ele está se sentindo naquele momento, do que você tentar, em uma sentada de 90 minutos, conseguir fazer alguma intervenção efetiva. Tem que ter atenção para o uso do álcool, porque o álcool potencializa o desejo do uso pelo crack a partir do momento que é utilizado para minimizar os sintomas abstinentes e mesmo potencializar, né, o barato do crack, por assim dizer. Quais são os tipos de intervenção, né, que se tem hoje para o tratamento com o crack? Tratamento farmacológico, geralmente são as drogas de escolha. As mesmas drogas utilizadas para álcool, para cocaína, para maconha, são as mesmas que se utilizam, doses variáveis, o tratamento psicossocial e a internação quando necessária são muito mais efetivas do que a medicação em si. Ela tem o seu valor, mas ela não é preponderante, né, em relação ao tratamento. Além disso, no tratamento deve-se considerar envolvimento e intervenção grupal, né, desse usuário, estratégias de psicoeducação, horários, regras e contratos bem delimitados e estruturados, intensidade e frequência adequadas, combinação de estratégias individuais e grupais, tem gente que funciona melhor no atendimento individual, tem gente que se abre mais, fala mais sobre o que está passando em atendimentos grupais, e os aspectos laborais dessa pessoa, que na maioria dos casos ela se para de trabalhar, né, fica à margem, né, do mundo do trabalho, mas ela tem que ser reinserida, porque a questão do ócio para ela gera uma ansiedade muito grande e ela vai acabar voltando para a utilização do crack. Qual é o futuro do tratamento, né, dessa droga? A vacina, né, já está sendo desenvolvida, tem um grupo aqui no Brasil representado pela Universidade de São Paulo, né, na Escola de Medicina de Ribeirão Preto. E a vacina, ela parte do princípio que de um mecanismo onde interrompe, né, o prazer que é desencadeado pelo uso do crack, só que os estudos iniciais, né, já passou da fase com animais, agora já está sendo testado em humanos, e os resultados não são tão bons porque ela exige muitas doses, né, em curto espaço de tempo, então acaba sendo muito caro. E aí a linha de estudo agora é que reduza custos, né, para atender mais pessoas. Medicamentos, a gente já falou, reduzir o estigma associado à dependência, o crack, de todas as drogas utilizadas, o crack, a pessoa que ela carrega, que usa o crack, quem carrega o pior estigma, né, nos usos de substâncias. A família também sofre com esse estigma. A questão da mídia sensacionalista, né, que mostra aqueles usuários sempre em situações, né, degradantes, e aí acaba que assusta muito. Melhorar a adesão ao tratamento, né, é um trabalho de formiguinha muito difícil, né, manter esse usuário dentro do serviço de saúde, fazer com que ele não saia do serviço para utilizar a droga e volte, né, então tem que ter regras bem claras, né, de que ele não pode usar a droga dentro do serviço, e é essencial que ele não use também fora. Sugere postura acolhedora, equipe treinada, com supervisão. Trabalhar com o uso de substâncias não é uma coisa fácil. Quem diz que é fácil está mentindo, porque não é fácil. Tem gente que não gosta mesmo, e é do seu direito de não gostar de trabalhar com essa clientela, mas quem tem minimamente, né, uma empatia com esse tipo de clientela tem que ter supervisão e tem que ser capacitado para isso. Não dá para ficar brincando de atender esse tipo de clientela que não funciona. Essa equipe tem que ser coesa, tem que falar a mesma linguagem, tem que trabalhar junto da mesma forma, remunerado de modo justo
com a colocação geograficamente bem distribuída de recursos, né? Isso aí está muito no município, né? E hoje em dia todos, é muito difícil encontrar um município onde não tem usuários de crack, né? Desde os menores até as grandes cidades, eu tenho usuários, tem as minhas cracolândias em todo lugar. Como o perfil mudou, eu tenho donas de casa utilizando crack, eu tenho aposentados utilizando crack, então a coisa ficou muito mais complicada. Treinamento técnico apurado e emocional para os profissionais que trabalham com a área. É necessário até psicoterapia para essas pessoas que trabalham em equipe. A gente tem que trabalhar todo o tempo com a questão da recaída. Isso é frustrante para o profissional de saúde, que está acostumado, que ele trata um AVC, depois que o paciente sai do hospital, sai do serviço de saúde, ele vai fazer uma reabilitação e você vai vendo a melhora aos poucos. O uso do crack, ele sai do serviço de saúde, você vai vendo as melhoras aos poucos, e dali a 2, 3 meses ele volta a usar. E volta, às vezes, pior do que da primeira vez que você atendeu. Então, trabalhar com isso é complicado na área da saúde. Associar tratamento multiprofissional com interdisciplinar, recursos comunitários, a gente não pode dar as costas para os serviços comunitários, né? Capacitar essas pessoas para saber como encaminhar, o que encaminhar, e capacitando também para identificar risco, né? Situações de risco, principalmente para as crianças. O que não deixar, né, de fazer, não fazer, deixar de abordar todas as dependências, né? Porque senão você foca numa coisa. Às vezes o usuário procura o serviço pelo uso do álcool. E aí mesmo você sabendo ou tendo pista de que ele está usando crack, você não pergunta, porque não vou mexer com isso. Né? Então eu vou perguntar só sobre o álcool e vou tratar só o álcool, porque se o crack está ali presente. Propor substituição do crack por maconha, né? Infelizmente existem alguns casos de serviços que têm feito isso, que é um erro. Os usuários eles já utilizam as duas drogas comuns. Não é embasamento científico nenhum para essa orientação, a não ser despreparo e desconhecimento do assunto. Dispensar a utilização da equipe multiprofissional, achar que um profissional vai dar conta disso, em geral, encaminhado para o psiquiatra, ele não vai dar conta disso sozinho, né? Tem que ter um atendimento de equipe mesmo. Não contar com a recaída, né, que eu já comentei com vocês, né? Pensar sempre que esse usuário ele vai viver sempre no limite. Qualquer gatilho, né, ambiental pode fazer com que ele use novamente. Mas isso é para todas as drogas, né? Exclusivo para dispensar a utilização de recursos comunitários, como NA e AA. Optar por estratégias alternativas, não reconhecendo os avanços já realizados no tratamento da dependência química. Não são nem estratégias alternativas, mas complementares, né? Como tem alguns serviços divulgam hoje em dia. Eu esqueço de dar acupuntura para isso. Não funciona. Não tem nada de estudo na literatura dizendo que a acupuntura trata.